Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e mais uma vez, com grande alegria e gratidão a Deus, chego até você através desse vídeo que é divulgado pelo canal de nossa igreja, Rod to Bloom 808, e também pela página da igreja no Facebook e pela minha página pessoal, e para alguns amigos e irmãos, membros da Primeira Igreja Batista, também pelo WhatsApp. Estamos pensando sobre a adoração que agrada a Deus. Nós lemos o texto de Atos, capítulo 16, os versos de 25 a 34. Atos 16, os versos 25 a 34. A Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensavam que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Aquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de suas casas, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ok. Na primeira parte do estudo, nós falamos da adoração que agrada a Deus, partindo do desafio que Jesus coloca para nós, da necessidade de adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, os versos 23 e 24. E falamos também do grande desafio dessa adoração, que ela deve ter, sim, uma expressão física, uma expressão emocional, mas ela não pode ficar aí. Ela deve ser também inteligente, ela deve ser lúcida, ela deve saber o propósito da adoração e, mais importante, saber quem é o Deus a quem estamos adorando. E saber do poder e das obras de Deus, o Deus objeto da adoração. Porque adoração é aquilo que oferecemos a Deus pelo que Ele é. E louvor é aquilo que oferecemos a Deus em gratidão pelo que Ele faz e fez por nós na cruz do Calvário. E aí nós vimos, num primeiro momento, que a adoração que agrada a Deus, ela move os céus e abala a terra. Paulo e Silas, na prisão, por volta da meia-noite, estavam orando e cantando louvores a Deus, e houve então um terremoto muito grande que abalou ali as estruturas daquela prisão, e as portas se abriram e as correntes que prendiam aqueles homens se soltaram. Era costume que os prisioneiros usavam correntes nas mãos, nos pés e, às vezes, dependendo, até no pescoço também. Mas tudo aquilo se desfez, se desmanchou, se soltou, e as portas, que eram muito bem fechadas, travadas, foram abertas. Porque houve um mover da parte de Deus nos céus que abalou a estrutura da terra. Mas não é só isso. A adoração que agrada a Deus é libertária. Libertária no sentido de trazer libertação ao indivíduo, não apenas dos problemas que afligem, das dificuldades que ele enfrenta, das crises, ou agora da pandemia, da Covid-19, não. É uma libertação de espírito, na alma, interior.
mesmo enfrentando o problema, mesmo passando por dificuldades, mesmo em crise, com enfermidades, na iminência da morte, a pessoa tem paz e ela se sente livre diante de Deus para adorar, para louvar, para agradecer, engrandecer a Deus. Ela não precisa fugir das prisões, ela não precisa fugir da cadeia ou dos problemas que a afligem. Ela encara tudo isso com louvor e adoração a Deus, porque ela sabe quem é o Deus que ela adora, e ela sabe o poder desse Deus a quem ela adora. E também vimos no vídeo anterior, a parte 1 do nosso estudo, que a adoração que agrada a Deus muda a maneira de pensar do indivíduo. Ela transforma a mente do indivíduo. Prisioneiros que tinham ali a possibilidade de fugir, de sair dali, mas que resolveram ficar. Prisioneiros que haviam sido chicoteados pelo seu carcereiro, pelo seu algoz, mas quando viram que aquele homem estava pensando em se matar, talvez com um pavor, um medo tremendo dos seus superiores, porque ele era responsável por aqueles presos, disseram para ele, não faça isso, nós estamos todos aqui. Prisioneiros, como disse anteriormente, que podiam pensar em fugir, não, pensaram em permanecer. Prisioneiros que podiam pensar em vir a destruição do seu algoz, evitaram que ele se matasse. E um homem, desesperado, com medo, atordoado, que pensava em suicídio, que pensava em se matar, teve a sua mente transformada, o seu pensamento mudado, e resolveu permanecer vivo para ouvir a palavra de Deus. A partir daí, nós identificamos mais, pelo menos, duas características da adoração que agrada a Deus. A quarta delas é que a adoração que agrada a Deus é promotora de salvação. A adoração que agrada a Deus, o verdadeiro louvor, não apenas promove bem-estar em quem adora, em quem louva. Então, não é apenas a pessoa que está lá na adoração, reconhecendo quem Deus é, a grandeza de Deus, louvando a Deus por essas grandezas, pelo que Ele faz, que sente bem-estar, que tem alegria. É como diz as pessoas, eu saí dali com as baterias recarregadas. Eu penso que é diferente, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que a gente sai de casa levando o nosso culto para entregar a Deus. E nós invertemos a coisa, nós vamos à igreja para receber e poder passar a semana, né? Quer dizer, em vez da gente prestar culto a Deus, Deus é que tem que prestar favores para nós. Não é isso. O que o texto mostra de maneira clara e objetiva é que a adoração que agrada a Deus, ela é promotora de salvação. Aquele homem desistiu do suicídio, aquele carcereiro, para ouvir a palavra de Deus. E ele quer ouvir com sede, com um desejo ardente no coração, na alma. Porque ele queria saber o que podia fazer para ser salvo. E é interessante, eu penso, que ele podia ter colocado essa pergunta, e nós podemos até interpretar de duas formas. A primeira delas, eu preciso escapar dos meus superiores, porque senão eles vão me matar. Querendo saber o que deu errado aqui, porque essas cadeias estão abertas. Ou então, ele vendo o testemunho de Paulo e Silas na prisão, ele diz, eu quero ter esse mesmo sentimento, eu quero ter essa mesma liberdade, eu quero ter essa mesma paz de espírito de cantar e orar a Deus, mesmo estando numa condição totalmente adversa na prisão, como vocês estavam. Particularmente, eu penso que as duas coisas se aplicam. Por quê? A verdadeira salvação
não é o livramento de uma enfermidade. A verdadeira salvação não é o livramento de um conflito, de uma crise, ou o escapar de um acidente. Eu creio nos livramentos de Deus, mas isso por si só não é salvação, a salvação plena, a salvação verdadeira, a salvação que muda a vida, a história de uma pessoa, de uma família. É a salvação em Cristo Jesus. É a experiência de fé, de salvação, de entrega incondicional na direção do senhorio da nossa vida a Jesus Cristo, crendo nele como único Salvador e Senhor de nossas vidas. O que fazer para obter a salvação? Era o questionamento daquele homem. E a resposta que ele recebeu foi: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Serão salvos você e os de sua casa. Eu não estou dizendo que a minha conversão salva minha esposa e meus filhos. Não é isso que o texto diz. Mas uma vez que a pessoa tem uma experiência de salvação com Jesus, ela pode, pelo seu testemunho, pela sua oração, pela sua adoração a Deus, em família, com a família, mudar a história dos seus, a fim de que todos eles ouçam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Naquela experiência ali específica, toda a família daquele homem teve uma experiência de fé com Jesus depois de ouvir a pregação. O texto diz isso. Veja aí os versos 29, 30 e 31. Ele estava interessado em saber sobre a salvação e ele recebeu a resposta no verso 31, está escrito aí, e o 32 diz: pregaram a palavra de Deus e ele e todos os de sua casa creram. A palavra aqui, casa, é família. E naquela mesma noite o carcereiro então lavou as feridas dele e em seguida todos foram batizados. Porque para que uma pessoa se batize, basta arrependimento e fé em Jesus, arrependimento dos pecados e fé incondicional em Jesus como único Salvador e Senhor. E além do mais, aqui a igreja estava no seu período ainda primitivo. Era uma igreja ainda nascendo. Então, não tinha-se muito tempo e não se trabalhava tanto questões de discipulado, doutrinamento, como se faz nos dias de hoje, até porque era uma única igreja de Jesus Cristo, com características regionais e culturais distintas, o caso de Jerusalém, Corinto, Éfeso e aqui em Filipos, a igreja dos filipenses, mas uma única igreja de Jesus Cristo. Mais tarde, ao longo da história, essa necessidade de discipulado para alguns surgiu por causa das diversas denominações que apareceram, as diversas expressões de religiosidade dentro do cristianismo e que às vezes até causa mais problema do que é bênção. Mas voltando aqui ao texto, a ideia é de que a verdadeira adoração ela é promotora de salvação porque ela abre oportunidades, ela cria oportunidades para a gente falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo para as pessoas que observam, para as pessoas que nos veem, a fim de que essas pessoas creiam. E a quinta característica que eu identifico no texto é que a adoração que agrada a Deus, ela é geradora de compaixão e de comunhão entre pessoas salvas. A comunhão que agrada a Deus não divide. É só você ler a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Uma igreja maravilhosa, uma igreja que tinha os dons espirituais em profusão, mas eles viviam divididos em partidos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e quem é de Jesus?
E aí Paulo vai dizer algumas coisas importantes naquela igreja, inclusive ensinando como celebrar a ceia memorial, para que eles pudessem viver em unidade, em comunhão. Inclusive falando que o propósito dos dons espirituais é a edificação de todo o corpo de Cristo, porque todos somos membros de um único e mesmo corpo, aonde não pode haver divisão. A verdadeira adoração, ela gera compaixão, e compaixão é a capacidade que a gente tem de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir a mesma dor. A palavra compaixão vem de um radical grego que, se traduzido literalmente, para o português, daria a ideia da expressão, como se diz, nó nas tripas, aquela coisa que remexe, remói por dentro de ver o sofrimento do outro, ver a condição em que ele está. E aí o texto diz que aquele homem teve isso por Paulo e Silas a ponto de lavar as feridas deles. Cuidar deles é uma ação terapêutica. Prestar cuidado. O texto bíblico vai dizer nos evangelhos, em alguns momentos, que Jesus viu pessoas em condição de penúria, de sofrimento, à beira da estrada, cegos, coxos, e o texto vai dizer que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. A ideia é que ele sentiu um amor que moveu as suas entranhas na direção dele fazer algo real, prático, em favor daquela pessoa. E é isso que a adoração deve promover no nosso coração, no seu coração. Além disso, ela deve promover comunhão. O texto vai dizer que aquele homem levou Paulo e Silas, prisioneiros, para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua família, eles se alegraram. Partilharam da mesa, partilharam do pão. Como Jesus fez quando instituiu a ceia memorial com os seus discípulos. E é muito interessante que Jesus diz: aquele que mete a mão comigo no prato, aquele que come deste pão junto comigo, há de me trair. Não havia verdadeira adoração no coração de Judas Iscariotes. Não havia uma percepção objetiva e clara de quem é Deus e quem é o Cristo de Deus, Jesus Cristo, Salvador. Assim como não havia uma sinceridade, honestidade no coração, não havia pureza na alma dele. Estava ali presente, mas não era um daqueles que marcava presença na adoração. Queridos, a verdadeira adoração, ela deve promover um sentimento de compaixão, de fazer com que a gente tenha no coração o desejo de ajudar o próximo, não importa a condição dele. Eram prisioneiros, mas aquele homem cuidou deles. Não importa a acusação, que era injusta, mas ele tratou com amor, com carinho, porque agora seu coração, sua mente transformada, tinha o interesse, o desejo de adorar a Deus, de louvar a esse Deus verdadeiro em gratidão pelo milagre que ele havia experimentado, a salvação em Cristo Jesus. E por isso ele abriu a sua casa, ele compartilhou o pão da sua mesa e fez isso recebendo aqueles indivíduos, aos olhos da sociedade, perturbadores, que ensinavam coisas estranhas, tentando perverter a cultura e a religiosidade. Mas para aquele homem agora salvo, eram irmãos em Cristo, dignos de se assentarem na sua mesa, da sua casa, com a sua família e partilhar o pão. Eu sei que nesse tempo de pandemia não podemos receber pessoas em casa para isso, mas vale a compreensão no coração de que, passado esse tempo, nós temos que demonstrar a nossa compaixão pelos necessitados e viver em comunhão com os nossos irmãos em Cristo e familiares também, a fim de que eles
aprendam da nossa adoração, uma adoração que é promotora de salvação, que prega a palavra de Deus, para a honra e glória do único Deus, vivo e verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de receber toda a adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, seja dada a Ele para todo sempre. Amém. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro e abençoo a vida desses queridos que assistem agora, Pai. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tira toda a barreira, tira todo o impedimento de uma adoração verdadeira, sincera, uma adoração espiritual, uma adoração que testemunha a salvação em Cristo Jesus e por isso é promotora de salvação. Uma adoração, Deus, que faz com que sejamos um com os nossos irmãos, cheios de compaixão, demonstrando o teu amor e estendendo a mão para que a tua graça e o teu poder seja uma realidade na vida daqueles que necessitam dos teus cuidados. Ó Pai, eu profetizo a tua bênção sobre a casa desses queridos, livramento do Senhor, cura as enfermidades deles, derrama a tua provisão. Eu os abençoo orando por fé no nome santo e poderoso de Jesus, o único digno de toda adoração, de todo louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória e viverei o verdadeiro amor. Quando eu estender a mão, quando eu tiver compaixão, um pouco mais com meu irmão, pois adorar também é ter compaixão. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu. Além do meu próprio eu, só é adoração se move o coração de Deus. Se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. A língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha o dom de profeta e saiba os mistérios do bem e do mal, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha uma fé que remove montanhas e dê o que eu tenho aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo pra ser queimado pelo fogo, será em vão, de nada valerá. Só é adoração se eu amar. Só é adoração quando eu estendo a minha mão e enxergo além dos meus desejos.
que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valerá.